Ora, sejam bem-vindos, caros amigos. Aqui estamos mais um outro apontamento com o Bem-Aja. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressão. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é as pessoas estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. Democracia é direitos iguais para todos. A democracia é um país democrático. Pronto, democracia. Ei, quando todo mundo expediente de política está comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Se perguntarme da igreja, vou estar tentando exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É bom, é tranquilidade. Portanto, estes são alguns dos aspectos que muitos dos nossos manos angolanos pensam do que é a democracia. Mano Cada um Chica, deu estava a aqui a sua tentar definição, enquadrar o aspecto sobre a sociedade civil. Há muitas pessoas que fazem confusão de interpretação, porque em Angola existe um grupo organizado que se chama sociedade civil contestatária, não é verdade? Se eles estão reconhecidos em Angola ou não, mas é um grupo que existe de facto. Mas a sociedade civil, no cômputo geral, eu, tu, aquela criança que vai para a escola que não pertence a nenhum partido político, todos aqueles que não pertencem nem ao exército, nem à corporação da polícia, estes fazem parte da sociedade civil. Eu não sei se estou errado, meu mano. Não, não, de certa forma, a democracia, o grande problema das pessoas é que não percebem muito bem a democracia. Então, há uma determinada confusão, porque quem faz a confusão na democracia em Angola são os políticos. Está a entender? E os nossos acadêmicos que confundem muitas pessoas. Aqui na democracia existe determinado elemento. Esse é o ativista. É um elemento da democracia. Por isso é que dizem que muitos políticos em África, os comunistas, nunca queriam aderir à democracia, porque eles sabem que tens que ser plural. Então, a sociedade civil são neutro. O que é um indivíduo neutro? Não está envolvido em nenhum partido político. Para que haja balanço na sociedade, a sociedade civil também tem a sua posição. Mas outros dizem que são sociedade civil do MPLA, mas somos sociedade civil. Não. Não. O da sociedade civil, eu não tenho segmentos nenhum político, não sou ligado a ninguém, sou sociedade civil. Está entendendo? Ajudamos e damos ideias, damos opiniões a favor e contra aquilo. Esta é a posição da sociedade civil que eu vejo aqui nos 22 anos que eu vivo num Estado democrático. E tem que ver uma coisa que as pessoas esquecem sempre. A democracia angolana é ocidental. É de matriz ocidental, sim. Exato. E tem a mesma coisa que tem a Inglaterra não tem Constituição. Angola tem Constituição, tem lei constitucional, tem Carta Magna, tem lei dos partidos políticos e as pessoas que estão a atuar diretamente como participantes têm que saber como é que funciona isso. Como é que pessoas que vivem na diáspora querem abrir partidos políticos em Angola, se na lei dos partidos políticos diz que você tem que estar 10 anos em Angola para poder abrir o partido político. Nossa posição é só uma, sociedade civil. De facto, olha, essas leis, não é? Têm que ser, de facto, combatidos. E para serem combatidos, por exemplo, cá em países democráticos avançados, a própria lei constitucional, portanto, reserva aquela iniciativa política popular. E a iniciativa política popular chama-se referêndum. O cidadão comum, não é? Ele pode, portanto, convocar um referendo ou propor um referendo, mas para que possa convocar um referendo, existe um quórum necessário de assinaturas, de baixo-assinados dos cidadãos, não é? Com identidade e que tenham direito à participação no pleito eleitoral, no sentido, tem direito a votar, não é? Quem Sim. não está legalmente reconhecido
ou aprovado para ir depositar o seu voto, não pode participar também no referendo, porque para ires colocar o teu voto no referendo, tu tens que ter o cartão de eleitor, não é? Então, há muitas leis que são produzidas na Casa das Leis. Não é dito que nós, a sociedade civil, não podemos também participar diretamente. Esta é aquilo que disseste, mano. Os nossos acadêmicos também criam muita confusão. Toda vez que eles têm oportunidade em público, eles não explicam estas verdades, não é? E mesmo existem outros que organizam mesas redondas, não têm explicado estas verdades. Portanto, essas verdades têm que vir no de cima. Têm que vir no de cima. O cidadão tem que saber que existe a possibilidade de criar-se, de convocar-se, portanto, os referêndums, que é uma iniciativa popular. Por exemplo, tem aqui um mano que está a dizer, tem o movimento cívico Mudei, o Paulo Pereira diz, tem o movimento cívico Mudei. O movimento cívico Mudei, por exemplo, é uma dessas organizações que está bem organizada socialmente, civicamente, e pode propor, por exemplo, um referendo. E todo cidadão depois vai procurar aderir a este referendo, vota a favor ou não. Portanto, é uma proposta de lei que se faz, não é? Aquela lei tem que se emendar, aquela lei não está boa, não somos partidários, mas nós somos cidadãos. Porque os partidos fazem interesse de quem? Os partidos fazem interesse da cidadania. Mas o que nós estamos a ver em Angola, Mano Jica, Uhum. os partidos não fazem interesse da cidadania. O que é que tu achas? Tanto faz os que estão no poder e a oposição. Será que estão a fazer interesses da cidadania, mano? Olha, eu acho que aí as questões da cidadania deve ser nós, sociedade civil, que temos a advogar. Eu tenho sempre dito às pessoas, vão no site do Parlamento. Tem muita gente que não vai ao site do Parlamento. Nós temos a 12ª comissão. A 12ª comissão parlamentar está disponível. É para fazer petições, para fazer referendos, para fazer contribuições, para mandar e-mail. E eu digo isso, que eu já mandei e-mail sobre o caso da África do Sul, em que o cônsul que estava lá estava a fazer muito mal aos angolanos que estavam lá, e eu mandei um e-mail e eu fui respondido pelo parlamento angolano. As ferramentas, infelizmente, quando há muita gente que menospreza os angolanos, diz assim, o povo não sabe nada, não tem informação, vocês só querem fofoca. Informa! As pessoas têm que ser informadas. Então, o site do Parlamento é uma ferramenta que quem tem que desconstruir é nós e que temos que aumentar ingredientes que faltam. Como é que o meu deputado, eu não tenho contacto com o deputado que eu lhe votei? Uhum. Porque temos que ter o acesso através do site do Parlamento para eu mandar um e-mail no meu deputado para dizer uma determinada situação que está a me afligir. E essa dinâmica de cidadania, os partidos políticos não vão aceitar falar porque é muito trabalho para eles e eles não querem isso. Uhum. Então, ali é um lugar nobre. O nobre é uma pessoa que trabalha para servir e para fazer isso. Esse é o problema que está a ver, Mano Alva? Uhum. Quando eles querem despertar, é só coisa dos partidos deles. Mano, Então, nós disseste aí uma palavra que eu gosto e eu quero preparar um conteúdo sobre esta palavra. O valor desta palavra, mano. Nobre. Quem é a pessoa nobre, mano? Repita só. Eu gosto de Sim, ouvir essa parte. porque Quem é está um nobre? Porque estás a ver, Mano Abro, um nobre ou uma pessoa da elite são estas pessoas selecionadas. O nobre não mente. O nobre não gosta de corrupção. O nobre se esbate por ver uma criança a sofrer. O nobre se esbate por questões de injustiça. Então eles trabalham. A nossa nobreza faz quê? Esse é que é o problema. Até discutir, as pessoas meteram na cabeça das pessoas quem discute é os vândalos. Vamos discutir o problema do país para que encontremos uma solução amanhã. Porque a nação não precisa do silêncio de ninguém. Sabe, Mano Álvaro, eu vou te dizer uma coisa que eu digo, é uma nova narrativa que eu pensei. Angola está sobre um golpe de Estado e nós não soubemos. Porque quando você não alerta o cidadão como é que as coisas funcionam, você está a golpear o Estado angolano.
Uhum. Quando se mata muitos angolanos aí, fuzilam, maltratam, é um golpe, porque o Estado angolano está a perder pessoas. É um Uhum. golpe de Estado. As pessoas nunca entenderam bem o que é a palavra, o que é um golpe de Estado. Uhum. Quando nas embaixadas, nos consulados, se desperdiça o dinheiro da Angola, hã? O Uhum. adido da imprensa vive numa casa que custa 7.000 euros por mês. O outro vive noutra casa assim, assim. Tantos luxos estão a golpear o Estado angolano. O Uhum. Estado angolano tirou do seu bolso dinheiro para os angolanos acumularem capital e ficarem ricos para depois melhor servir e ajudar o cidadão. E isso não acontece. Estão a golpear o Estado angolano. Uhum. Você pega um grupo de jovens estudantes, lhe manda vir estudar no Ocidente, eles estudam medicina. Quando regressam, têm que ser enquadrados imediatamente. O que lhes acontece? Ainda vão ter que fazer provas como os outros. Depois são reprovados. É um golpe de Estado sério ao Estado angolano. Por quê? Porque o Estado angolano providenciou dinheiro, investiu para eles estudarem. Está do retroativo para o Estado angolano poder preparar o futuro da manhã. Não existe. Não É um existe. golpe do Estado angolano. A corrupção em Angola é o maior golpe de Estado angolano que nós temos. O Estado angolano não é esses golpes de Estado que o MPLA fala porque queriam matar o camarada presidente. O golpe de Estado não é assim. Uhum. O golpe de Estado é a mentira sucessiva que retrai capital econômico do Estado e mete o Estado numa posição descambada. É um golpe de Estado que nós temos em Angola. Consequentemente, e esse é sucessivamente. E temos a outra parte mais suja do golpe de Estado, é não alertar o cidadão como é que as coisas funcionam para poderem tirar vantagem. Então, um Uhum. cidadão que tem um passaporte há mais de 200 dias ali dentro, É. passaporte do Estado angolano, é um golpe. O Olha, Mano Estado Jica, angolano está todo por ferido. exemplo, ontem tivemos aqui testemunho, e não faço publicidade de quem, de uma das nossas irmãs, não é, angolanas, que vai para a embaixada tratar o seu passaporte, portanto, ela foi, não é, foi submetida ao assédio, tentativa de assédio, não é, sexual, para que ela pudesse obter o passaporte. Ela tinha seu programa, por exemplo, o seu projeto para ir a Angola, ir investir, uma vez que se esteve a fazer aquela propaganda, não é? E houve oportunidades, de facto, quem está no estrangeiro, o angolano que está na diáspora, possa voltar em Angola e ir investir. Ela quis ir investir, foi para a embaixada buscar informações, chega lá, até para lhe dar informações, também foi submetida a este assédio. Mas isto faz parte do golpe, esses são os golpistas. Está vendo? E depois é assim: quem informa não pode mais vir dizer no povo que esse povo não sabe nada. Porque está vendo, Mano Álvaro? Há quem diz assim: ai, você está cheio de livros aí, eu posso até não ler esses livros todos, mas eu divido o meu conhecimento com os meus irmãos. Não, olha, esse livro do fulano é assim, 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 aconteceu assim, assim. Vai só checar. Compra onde, Mano Jica? Compra no sítio na FINAC. Está entendendo? Uhum. Nós temos que aumentar e fazer a máquina do Estado angolano robustica, com pessoas. Por isso é que o símbolo do Estado qual é? É uma mão de um outro agarrar no outro, outro agarrar no outro. Nós estamos a dar o peito, o Estado está a nossa atrás, estamos a defender o Estado. O Estado Uhum. angolano não tem isso, está tudo golpeado. Uhum. E nós Uhum. conhecemos os maiores golpistas do Estado angolano. E de facto, Mano Jica, mesmo o nosso símbolo nacional, o símbolo da República de Angola, é um símbolo cheio de grandes significados, mas tem sido aqueles significados, não é? Aqueles valores patrióticos, éticos, de produção, de economia, não é? Proteção, de produção econômica, Uhum. defesa nacional e tal. eh, Mano, Roda dentada, katana, tudo. Uhum. são todos eles, meu, assambarcados. Yeah. Por Eles exemplo, não Mano, respeitam isso. Eles não, não respeitam isso. nós que vivemos aqui no Ocidente, os nossos miúdos não conhecem. Mas, claro, você ensina os teus, eu ensino os Yeah, meus. yeah. Quem faz palestra, você já viu aqui, chegou o 4 de fevereiro, que é dia do nacionalismo angolano. Essa cor significa isso. Essa katana é assim, assim, teve aqui assim. Você já viu um cônsul ou um embaixador a fazer isso? Esse tipo de apresentação é que vai pôr o Estado angolano robusto. Não aparece por quê? Porque eles não têm a consequência. Porque Estado não é governo. Estado somos nós todos. Hum.
Por isso é que nós lutamos e fizemos pressão, porque estamos farta do abuso contínuo que o MPLA tem estado a fazer no Estado angolano, tirar nosso dinheiro, fazer as suas, comprar carro, oferecer jipe, quando uma parte do país estamos a morrer à fome. No Estamos a sul de morrer à Angola fome. fizeram as tais barragens, as barragens e abateram, tudo foi para baixo. Como é? Quem foi o construtor? Quem é que perdeu aquele dinheiro? Então, no papel meteram 200 e tal milhões, afinal de contas só ficou 50 milhões. Estado angolano golpeado outra vez. Tiraram dinheiro. Yeah. Está a passar na barba de nós todos na luta para a corrupção por ano. São 70 milhões de euros que saem da Angola para entrar para Portugal. Como? Esses golpes, como? Está a ver, Manova? Os maiores golpistas estão todos visíveis. Por isso é que eles não conseguem hoje, com a abertura de consciência que nós temos, os angolanos, eles não conseguem mais aparecer para dizer que querem tentar um golpe de Estado porque é terrorismo. São choros burros, meu irmão. Yeah. São de facto. Olha, eu hoje publiquei uma nota, não é? Da qual fiz ontem um monólogo aqui e até permiti manos entrarem para conversarmos, do qual eu chamo a atenção, que é a urgência do agora. Eu chamo a atenção a estes senhores que estão a nos representar lá no Parlamento. Não importa se é da oposição ou é do governo. Portanto, eles não têm que se comportar de forma miúda, não têm que se comportar de forma indecorosa, fazerem passar tanto tempo, gastarem energia elétrica, estarem ali a usufruir daquele ar-condicionado, daquela mordomia, daquele conforto ali, a ficar a se insultar, a se compararem quem lê o livro de quem conhece a teoria daquele estudioso, daquele catedrata e por aí em diante, enquanto que deviam discutir de assuntos sérios. Aparece lá um deputado, por exemplo, a dizer e a recomendar. É melhor saberem já que a lei do trabalho não dá trabalho, mas o que dá trabalho é o desenvolvimento econômico. Mas, Mano Gica, mas que discurso é esse? Se o que dá trabalho é o desenvolvimento econômico, e quem é que vai desenvolver a economia se não há trabalho? Olha, Mano Álvaro, essa discussão do desenvolvimento econômico, sabe, o MPLA, os planos dele de 2017 até agora falhou, porque era necessário que nós, para mantermos essa juventude que está toda hora, imigração esforçada. Angola não tem imigração econômica, não. Imigração esforçada. Muita gente hoje não saiu como Gica saiu. Estão a ser esforçados a abandonar tudo que tem em casa, a vender tudo para sair porque não há condições. O jovem não tem uma fábrica a trabalhar porque foi criada uma dependência das pessoas para poder controlar as pessoas. E hoje a economia não avança. Não é porque a economia não está avançando. Não conseguem ter uma visão e dizer que não, ali em Benguela, mais vale a pena a gente abrir uma fábrica para enlatarmos a cenoura, porque tem pessoas da Alemanha que vão vir comprar e nós vamos conseguir dar emprego nas famílias. Vamos enlatar tomate. Então, a economia angolana não está a avançar do ponto de vista o básico. Não vamos subir um bocado a fasquia, vamos só às situações básicas. Nós não temos fábricas, nós não conseguimos manter 1 milhão de jovens empregados. Mano, as pessoas não veem os escândalos que passam na TPA, porque as pessoas estão fartas. Eu vi esse o Adão de Almeida na governação passada. Foram em casa de pessoas, está aqui um pintainho fêmea, está aqui um pintainho macho, para acasalarem. Estão a multiplicar a economia da pintainho, está aqui um cabrito homem. Chamaram os jovens, formação profissional, estão a lhes dar fogão amador, está aqui uma... Epa, isto é o quê? Você cria um centro de formação. Então, a economia é com ação, e tem que haver ação e dinâmica, porque está a ver, Mano Álvaro, a economia faz-se com pessoas ativas. Sim. Não é uma chuva que caiu, estou em casa. Mas também o cidadão pode perder a vida porque aquelas águas ali, o cidadão... Então, tem que se criar condições fluentes para que a economia seja dinamizada, do mais pequeno até o mais grande. Mano, não temos boas estradas. Fazem estrada, fura aqui, rebenta, aparta aqui, a economia não vai avançar. O básico da economia é a transportação.
Quando formos capazes de transportar tudo para outros lados, nós vamos estar bem agora. O que entra de navio em Luanda, no Lubito, em alguns sítios, não está a avançar. Então, as cabeças deles pensantes não estão a ser possíveis. Não está a ser só tão possível para receber carro de 180 mil euros. Insensível. Vamos já falar, mano. Olha, Ah, mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês que estão já conectados aqui conosco. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023. Portanto, nós temos uma pauta organizada aqui para vos apresentar. Estávamos a dar tempo para que o Jerônimo entrasse. Não está a entrar e deixou de comunicar, não sabemos o que é que se passa. É uma fase muito delicada, mas vamos crer, vamos ter a esperança que a qualquer momento ele entra. Mas eu e Mano Gica vamos então avançar, vamos tocar bola para frente. Este aqui é o nosso tópico. Os nossos tópicos hoje vamos falar do desporto, vamos falar da justiça, vamos falar da defesa, da política, da defesa nacional e vamos também falar da guerra na Ucrânia. Desculpem, estava aqui a digitar rápido, saiu guerra no guerra no Ocidente, ok. Guerra no Ocidente, não coloquei aqui o espaço. Portanto, guerra no Ocidente. Inicialmente, temos o assunto aqui do desporto e queria, juntamente com o Mano Gica e todos vocês que estão aqui conosco, peço para que possam, então, de agora em diante, prestarem atenção no conteúdo que trouxemos. O que é que nós trouxemos aqui em termos de desporto? Nós temos este grande lutador, o Demarte Pena, de Champion. Portanto, Demarte de Pena, ele tornou-se campeão mundial mais uma vez, porque ele já era e conseguiu defender o título. Foi um combate muito acérrimo e nós fomos buscar, portanto, esta notícia da rádio, foi noticiada pela Rádio Nacional, do qual torna-se o novo campeão mundial do Ares Fight Championship. Portanto, o pugilista angolano de 33 anos, de Marte Pena, fez história na noite de sexta-feira, 17 de fevereiro, ao consagrar-se campeão mundial da 12ª edição do Ares Fight Championship, cujo título foi disputado em Paris, em França. E nosso mano aí com o seu casaco, o seu fato, aqui essa fotografia era antes do combate. Ele teve que demonstrar que ele tem o cinturão e foi defender o cinturão. Demarte Pena venceu por decisão unânime o seu oponente argelino, Elias Bodegzadome, naquele que foi o combate mais aguardado da noite, em Dome de Paris. Portanto, Dome de Paris seria o anfiteatro desportivo maior de Paris. Trata-se do 13º combate vencido pelo lutador angolano de artes mistas, mas reconhecido internacionalmente. E uns chamam MMA, ou MM não sei quê, ou WW não sei quê. Somando apenas uma derrota em 14 combates disputados. Portanto, o Mano é mesmo bom. Mano Gica, o que é que tens a dizer desse nosso Mano lutador aqui? Ele está a defender o seu título, está mesmo aqui, talvez a dar surra aqui neste combatente argelino. Meu Mano, o que é que te oferece dizer deste Mano? Exato. Já falamos com o Demarte, somos amigos há 7 anos, conversamos muito, porque o Demarte vive na África do Sul e fala também inglês, então temos conversado muito, porque o Demarte viu um dos meus vídeos aí, e eu tinha uma barba grande, ele disse, pá, você parece que é da nossa família. E aí fomos fazendo amizade, mais um outro primo dele também, que é lutador, e fizemos amizade. Epá, é um grande trabalhador, Manóvar. Tenho seguido atentamente. É um grande trabalhador. Pena é que não tem tido o apoio midiático dos angolanos com muita força antes de chegar aqui. Mas sempre temos dado força e eu sempre acreditei que o Demarte
ainda tem muito para dar e passar aí, porque se as pessoas forem na página dele do Facebook e ver como é que esse homem trabalha, ou ver os documentários, é mais ou menos como o LeBron James, é uma disciplina inacreditável, a disciplina do DeMarte, desde a alimentação, a água que bebe, a hora que dorme, com quem treina, como treina. Então está super preparado do ponto de vista físico e psicomental. Então tem tudo para avançar. Até por acaso ainda não lhe mandei a mensagem para lhe De parabenizar, congratulações. mas não me surpreende. Já sabia do potencial do Mano de Marte e está aí, mais uma Uhum. vez, a elevar Angola, e isso é muito bom para a autoestima, sobretudo de uma nação que temos muitas coisas más a acontecerem, como se fosse um relâmpago de coisas maldades, mas há sempre algo muito importante e o desporto tem um impacto muito profundo na vida das pessoas, sobretudo quando se sabe tirar vantagem para estimular principalmente os mais jovens. Depende de Marte, você está de parabéns. E aí ele está de parabéns. Mas uma coisa em particular, e para fecharmos, de Marte ele lamentou, depois dele ter ganho este título, quando lhe entregaram o cinto de campeão, ele reclama no microfone de que os angolanos só criticam, não lhe ajudam, ele praticamente faz esse percurso sozinho, não tem Sozinho. apoios dos angolanos. Tanto faz empresas, gente de boa vontade, O empresários. Ministério da Juventude e Desporto devia ser o primeiro a se pronunciar sobre isso. A ministra tinha que aparecer quando a seleção de handebol ganha uma coisa. Não, mas por que eles não fazem isso? Isso tem um porquê. Hum, Tem um porquê, porque o homem é neto do Jonas Savimbi, filho do sobrinho do Savimbi, de Salupeto Pena. Está a entender? Então, é conotado. E é isso que é por isso que eu digo nas pessoas, o imigrante angolano, se não lutar para que se acabe com o tabu que quem imigrou traiu a pátria, conforme tem pessoas que estão a sair da Angola para vir entrevistar-nos aqui fora no Ocidente para nos perguntarem. Sim, olha, já fui basquetebolista. Desde os 14 anos fui basquetebolista. Estão a sair da Angola para vir nos perguntar, mas vocês imigraram por quê? Com as dificuldades que tem no nosso país, você está a vir perguntar nos outros. Então, é isso. Muitos dos filhos dos angolanos que estão no Ocidente serão campeão, vão atingir grandes lugares, mas por causa do mal que as pessoas metem, vão ser também vistos assim como o de Marte Pena. São filhos dos confusionistas, andaram lá fora, só sabiam criticar o governo, quando a crítica que se faz ou a posição que a gente tem é pela experiência democrática que a gente vive e nós só falamos porque só queremos bem para a nossa terra. uhum, uhum. E de E o de facto, Marte é vítima Mano disso. Gica, aproveitando mesmo essa coisa de separatismo em Angola, Hum. o regionalismo, o tribalismo. Antigamente o MPLA criticava os outros de serem tribalistas, criticava a FNLA, criticava a UNITA, e até hoje ainda tendem a criticar a UNITA de ser tribalista. Então, o porquê que um campeão mundial como o de Marte, hum, até agora não vimos nenhum comunicado de imprensa feita pelo Estado, pelo Ministério do Desporto, não veio de fora. A própria Federação dos Desportos não é? De Artes Marciais não disse nenhuma palavra de conforto. Não vimos nenhuma nota. Eu, ao menos, não vi nenhuma nota. O porquê Manuel, que esses homens ainda continuam com essa cultura, meu? essa é a mentalidade que tem. Quem lutou para a luta de libertação, os artifícios da luta de libertação, Antônio Neto, Dr. Savimbi e Dr. Olden Roberto. Até os alemães médicos que passaram em Angola, os holandeses, têm um hospital deles, tem o nome deles. Na topomia você não vê Rua Dr. Jonas Savimbi? Hã? Ali no 1º de maio era suposto estarem os três. Hum, Tá vendo? Como é que só está lá o Agostinho Neto? Não, ele não lutou sozinho. uhum. Já que houve luta para termos independência, o Neto não lutou sozinho. Mas o Savimbi matou muito. O Neto matou muita gente no 27 de maio, pá. O MPLA viveu a se massacrar desde os anos 60. Por que nos correram do Congo? Porque os congoleses nos meteram ali para nós criar um momento para podermos então ter uma força e voltar. Os congoleses vinham até a farinha, roubavam.
entre Hum, eles, estavam a se prosseguir. Então, daí eu devo dizer, certos comportamentos e hábitos, e já falamos há bem pouco tempo, que o MPLA apontava nos outros, o MPLA é que está a nos atrasar. Está a ver, uhum, Manova? E uhum, quando se fala assim, vão dizer, não, ele é da UNITA, eu sou neutro. Por isso é que eu me dou com o Demarte, porque nós temos o Rui Falcão, tem um filho dele que corre na Fórmula 1, saiu na TPA quando ganhou, isso. todo mundo foi lá. E Tá entendendo? depois, ele ganhou essa Fórmula 1, mas que categoria? Estás a perceber? De que categoria? Mas não deixaram de fazer publicidade. Mas os filhos do Riquinho, o Riquinho do Casa Branca, porque ele já teve uma posição de contrário. Se os filhos do Riquinho entram na NBA, eles não vão falar dos miúdos. Não vão falar dos miúdos. Uhum, Todos aqueles que são de posição contrária, o MPLA não aceita. Por isso é que as embaixadas e os consulados aqui. Porque quem tinha que fazer o approach no de Marte Pena é o adido de desporto da embaixada, o adido de cultura. uhum, Lá já na África do Sul, o consulado geral. Mas vocês me ouvem sempre a falar dos problemas na África do Sul. O que é que o consulado angolano sabe fazer lá? O Carvalho Neto sabe namorar com as sul-africanas. Sabe uhum, prosseguir as angolanas que vêm trabalhar do recrutamento local. Sabe dizer que eu vou fazer a vida dos angolanos caro. Mas isso aqui, ele é que devia fazer o primeiro movimento e avisar nos outros, epa, nós temos aqui um jovem que está se a preparar e tem uma capacidade potencial. Será que ele fez isso? uhum. Essa é a pergunta retórica. De facto, de facto. Ok, vamos avançar. Esta era a nossa notícia sobre o desporto. Agora vamos entrar na batata quente, Mano Gica. Hum. A justiça. O que é que nós trouxemos aqui da justiça? Estamos a ouvir muitos escândalos por aí. O presidente do Tribunal Supremo, que está agora nessa fase, praticamente está em sindicância. Só não estão a querer utilizar essa terminologia, Uhum. mas eh, há muitos indícios, há muitos elementos, há muitos factos, não é? Há muitas fatis-peche e não tem mais como fugir. E ele está de facto em maus lençóis, está em maus lençóis. Então, o que é que acontece? Temos esta notícia e relacionada com o Higino Carneiro, o potencial, vamos dizer assim, potencial candidato à sucessão de João Lourenço, e porque tem outros que estão a se preparar para também se candidatarem, porque o candidato não é só o único. Não sabemos de facto como é que ele está, o que está-se a passar atrás aí do quintal, mas ele não é o único candidato, ele foi aquele que já deu o pontapé de saída. Mas Uhum. sabemos que Boa Vida Neto, o Álvaro Boa Vida Neto também quer se candidatar e virão tantos outros. Essa notícia, eu peguei só essa parte. O juiz do Tribunal Supremo de Angola tem pedido ao seu presidente, portanto, juízes, desculpa, juízes do Tribunal Supremo de Angola têm pedido ao seu presidente Joel Leonardo a convocação de uma sessão extraordinária do plenário para que possam discutir e tirar a limpo as circunstâncias reais que levaram ao arquivamento de um processo que pesava contra o general e futuro candidato à liderança do MPLA, Mano Gica. Primeiro, Uhum. eles estão a pedir este esclarecimento. Eles querem transparência. Que o Joel agora venha explicar aos outros juízes o porquê que este dossiê foi arquivado. Eu não sei se tu leste profundamente esta matéria, porque eu fui ver que o Joel colabora muito com um dos seus primos, que também está nos meandros ali do mundo da justiça e também no Tribunal Supremo. Tem um grande amigo do próprio Egino Carneiro, que também está nos meandros da justiça, em conluio, não é? Fizeram-se favores para que arquivassem o dossiê de Egino Carneiro. Neste mesmo artigo fala de que o senhor Joel, não é? Ele tem uma residência em Portugal, uma baita residência, mas esta residência não está em nome dele, está em nome de um dos funcionários do Tribunal Supremo, ok? Do tribunal, mas a residência é do senhor Joel. E quem ajudou a comprar esta residência foi o senhor Gino Carneiro. E é acusado de que o pagamento
desta casa era o favor que ele faz para que o dossiê dele, não é, passasse para ser arquivado. Então, Mano Jica, mais do que concreto, temos aqui os elementos mais do que concretos. Uhum. O que é que se vai, onde é que estamos a ir? O que é que nós esperamos? Ou o que é que, quer dizer, digo mesmo assim, porque fico até engasgado. O que é que estamos a esperar? O que é que vai acontecer? Será que esta sessão já foi feita ou será feita? O Higino Carneiro vai voltar nas barras do tribunal? Qual é a leitura que fazes, meu mano? Mano Álvaro, em primeiro lugar, nós devemos saber o que é que vai fazer, qual é o caso, qual é o crime ou a situação que o Higino Carneiro cometeu para poder ele inocentar. O que é que lhe alega? Isso aqui nós temos que saber. Portanto, nós também soubemos que é dito e é falado na sociedade que existe um combate à corrupção. O Higino Carneiro é general. O Higino Carneiro também está nos donos angolanos de Portugal. Quando se fala do assalto ao castelo, dos dinheiro que saiu do Banco Espírito Santo, o nome dele também consta nesses nomes. Será que é por causa disso? Deve ser esse caso que se tirou? Qual é o documento que se retirou? O que é que se retirou sobre o Higino Carneiro? Independentemente de tudo isso, Mano Álvaro, há uma situação que a gente tem que saber que é muito importante. Quem mais viola e pisoteia e mija por cima das leis angolanas são os nossos governantes. Os nossos governantes é que corromperam o sentido de Estado e não respeitam essa Constituição. A Constituição diz que o presidente tem que ter 2 mandatos, eles fazem outra coisa. Tá a entender? Eles estão a olhar sempre para outras coisas. Então, eu acredito que o Higino Carneiro está enrolado nessa situação devido também à sua imagem passou a ser uma imagem muito controversa, porque o Higino Carneiro ficou de Muzumbo Osso e o Fituca, Muzumbo chateado, a partir do momento que o MPLA começou a excluir, a pôr de lado, e começaram então a lutar para o combate à corrupção. E ele quase que era ser lesado, então ele se impôs e foi feito determinadas situações. Hoje o Higino Carneiro está a falar abertamente. Ele foi assassino, matou pessoas no 27 de maio, mas tem potência de ser presidente. E agora aparecem esses outros escândalos. Então, no fim do dia eu me pergunto, será que é uma guerra que eles têm internas no MPLA? Estão a haver dificuldades, como resolver os seus problemas, como sempre. E ou o Higino é pedra no sapato de alguém. Está a entender? Porque eu não defendo o Higino, porque para mim, as pessoas me conhecem publicamente, a minha posição contra os generais, até porque eu estou a preparar o desempacotamento, porque esse desempacotamento é aquele pacote que você vai abrir das verdades que os mais velhos angolanos fizeram para nos prejudicar, nós jovens angolanos. Eles não podem morrer sem saber essa verdade. Nós vamos mandar isso no ar. E o Higino Carneiro é um desses mais velhos que teve caso. Porque quando você põe a público o resultado das tuas análises que você não tem sido, então você se envolveu com a menor de 16 anos. De facto, olha, falando um pouco mais sobre o perfil do próprio Higino Carneiro, penso que já falamos a vez passada, mas vamos tentar tocar mais nessa coisa, porque essa notícia novamente diz o futuro concorrente à liderança do MPLA. Isto não é brincadeira. Ontem também disse no meu monólogo, já brincaram muito com os angolanos. Já brincaram muito com os angolanos. O próprio Tribunal Constitucional brincou conosco em 2017, brincou conosco novamente agora em 2022, agora chega. O angolano deve saber que a sociedade civil também pode tomar iniciativas populares políticas para contrastar os partidos que estão no parlamento. Porque o país não é deles, aqueles que estão no parlamento. Os que estão no parlamento são nossos representantes. Portanto, eles lá são nossos empregados. Vamos utilizar terminologias terra a terra, ok? Porque os acadêmicos querem sempre utilizar terminologias muito sofisticadas para deixar passar-se no barulho muita coisa. O deputado está no parlamento, tanto faz a presidente do parlamento, os vice-presidentes, o secretário-geral do parlamento, os deputados, são empregados
do cidadão nacional, do cidadão angolano. Eles são empregados do Elcio, da Patrícia, da Rosa, do Padilo de Angana, do Jica Tetemba, do Álvaro. São nossos empregados. Então, quando eles estiverem a se comportar mal, quando eles estiverem a fazer passar decretos, a fazer aquelas michas deles, nós temos direito, ok, a chamar eles à razão. Portanto, o Gino Carneiro Mano Jica, como se faz em países muito democráticos e que a transparência democrática é um facto. Angola também pode chegar a esse ponto e somos nós que vamos fazer chegar isso em Angola. Nós mesmos. Mano Jica, eu, os outros estão aqui no chat e tantos outros manos que têm estado a se movimentar. O tempo, ok, da cabungula do MPLA acabou. Sim, Mano, esses vão passar mesmo, vão ir. yeah. Sim. Então, que quer se candidatar num partido tão grande como o MPLA, ele tem que ter uma ficha limpa em todas as áreas, não é só por causa da razão histórica. Não é porque historicamente ele fez. Primeiro, ele assassinou. Se hoje está-se a fazer o processo da reconciliação nacional, devolver os corpos de alguns malgrados do 27 de maio, querem levantar o memorial a favor dos os tombados nos conflitos armados angolanos, tanto faz os da UNITA e não só, não é? Tanto faz os da UNITA e não só. O porquê que um assassino como ele quer se candidatar a presidente do partido e para ser candidato a ser candidato do país? Não é possível. E Mano depois, Jica, segundo não, tu, quais são os critérios que se devia colocar, ok, para passar a pento todo aquele que quer ser candidato de doravante? Hoje é dia 24 de fevereiro. Esse aqui é um scoop. Mano Jica, qual é o critério que um candidato agora tem que ter? Porque nós não queremos mais pessoas sujas, assassinas, gatunas, ladrões para virem dirigir Angola. Mano Jica, qual é a sim, tua opinião nisso? pois, Manova, porque nós agora estamos a passar por um outro momento. Nós já não precisamos de um general que andou na guerra. Já não queremos mais pessoas porque lutei na luta de libertação. Não. Temos agora pessoas que têm que vir fazer a luta econômica para melhorar a vida do cidadão, não só do ponto de vista social, mas dos outros aspectos. A vida é muito mais profunda, existem coisas muito, muito boas para se explorar no nosso país e devemos explorar. Angola é muito vasta e nós somos poucos. Então, essa visão do Gino Carneiro é uma visão muito pequena. O Gino Carneiro não vai nos levar a lado nenhum, vai ser uma desgraça. Vamos viver como se estivéssemos no tempo de guerra, vão ser guerra toda hora. Então, o perfil adequado das pessoas, para além de serem pessoas que têm um conhecimento, uma educação, mas pessoas que estão dedicadas mesmo a mudar a vida dos angolanos e não a enriquecer muito mais, porque assim, o Higino Carneiro quer vir no poder porque por causa do egoísmo que eles têm no MPLA, são pessoas super egoístas que já pegaram muito dinheiro, já pegaram as acumulações de primitivas de capital, já pegaram todos os investimentos, mas querem cada vez mais. Então a gente tem que começar a pensar que esta gente que já tem fartura quer mais o quê? Já fizeste a tua parte, já foste general, já fuzilaste os outros, já participaste do momento da história de Angola. Os filhos do país não são só as pessoas do MPLA. Está a entender? Então, temos mesmo que ser nós agora angolanos a dizer que para construir uma nova Angola não queremos pessoas com esse comportamento, mano. Mesmo não só no MPLA. Nós não estamos a nos rever nesses políticos porque não há nada que eles fazem tem impacto direto na nossa vida. Uhum, Está uhum, entendendo? Mano Alva vê o que está a acontecer, as questões insensíveis. Está vendo? Que estão a acontecer, os quilos de insensibilidade. Então, esses militares continuarem no poder político, nós temos que começar a rever. Já experimentamos Eduardo dos Santos, já veio um militar, João Lourenço, vai ter que vir um outro angolano com uma outra posição para ajudar, para dar uma lufada a dar no país. É importante. Nós não podemos ter o MPLA 600 anos no poder, não podemos. Olha só, O Mano MPLA, Jica. pela incompetência do MPLA, Mano Álvaro, nós vamos desaparecer, assim, as coisas não vão acontecer, porque essas pessoas que estão no poder como João Lourenço já têm 70, mais 10 anos, 80.
Nós estamos até pessoas aí que estão a fazer 30, 40 anos de carreira. Isso não é produtivo. Não vai nos levar a lado nenhum. Tá a entender? Yeah. Só 10 anos o Obama já não consegue mais vir dar muitos discursos, não consegue falar. Então, o poder político não é para relaxar, não é para fazer negócio, é para aqueles que querem se entregar na verdade, querem Uhum, ser consistentes. Tá uhum, vendo? uhum. Faz hoje, faz amanhã, faz depois já sabe, mais 10 anos passaram, agora vem outro filho da terra com outras ideias. Não podemos estar estático assim. De facto, porque é necessário trazer uma nova cultura, um novo modus pensante em Angola. Yeah. Porque tá vendo, Basta. mano, Álvaro, só para acrescentar mais uma coisa. Hum, Os amigos do MPLA na lista falam muito de Nova Angola, mas as pessoas têm que se perguntar o que é a Nova Angola. O uhum. que nós temos na cabeça, na frente da Nova Angola, o quê? Tem que ter um homem e uma mulher a direcionar essa Angola, essa Nova Angola para um coisa. Os mesmos que tiveram na luta de libertação, os Chega, mesmos que tiveram na guerra que nos matamos o angolano contra o angolano, chega. os mesmos que tiveram na corrupção, na acumulação de capital. Não, nós não queremos mais. Não Temos que queremos. ser a geração que bate na mesa e diz: "Oh, olha aí, angolano não Uhum. fica covarde, bate no ferro quando ele está quente, não bate nele quando está frio, bate quente." Yeah. Tá vendo? Olha E só, temos que deixar mesmo o Mano Álvaro de começar a dizer que o nosso povo é ignorante. Nós vamos ensinar o nosso povo os caminhos. Vamos yeah. falar. Não, mas, mano, Gica, quando ele diz o nosso povo é ignorante, está a nos colocar até nós no grupo. Estás a Não, entender? é mesmo Então isso nós que eu não estou a podemos falar aceitar. mesmo. Eu quero perguntar, manos, vocês que estão aqui no chat, vocês são ignorantes? Estás a ver? Vocês aceitam que continuem a nos tratar disso? Porque quando eles dizem o angolano ainda é ignorante, até nós, não. Agora, nós sabemos o que é que se passa no nosso país. Nós Exato. temos empatia. Nós temos empatia para com aqueles que estão em situações de digência, estão em situações de pobreza máxima, não é? Estão fora do sistema do ensino, não conseguem avançar de forma acadêmica. Então, nós estamos preocupados com esses. Quando eu vejo um deputado está a dizer a lei que estamos a produzir não é para produzir emprego, mas então você estás ali no parlamento a fazer o quê? Se você não fazer uma lei que regula o empregador, porque é lei do trabalho. Há empresas que não respeitam, não têm ética de trabalho, não respeitam os trabalhadores, violam os direitos dos trabalhadores, Nem, principalmente essas nem a empresas lei geral do estrangeiras trabalho. que eles foram contratar, vieram em Angola, não respeitam, maltratam, escravizam os outros trabalhadores de Angola. Agora, qual é a lei que você está a produzir? E o senhor secretário de Estado do Ministério do Trabalho, não sei, Ministério do Trabalho, ou como é que chama aquele ministério lá? Está a dizer que, não, nós não queremos ser xenófobos. Cala a boca. Ninguém aqui está a dizer e está-vos mandar vocês serem xenófobos. Em toda parte do mundo que tu fores, em todos os países desenvolvidos que tu fores, existe uma legislação rigorosa e que dá prioridades e protege o trabalhador nacional. O cidadão nacional é protegido pela lei e todo investidor estrangeiro que vem no teu país tem que se submeter a estas leis. Não há questão aqui de falar de xenofobia. Xenofobia é quando você aplica o fascismo. Então você tem tendência de ser um fascista. Está a perceber, meu mano? Não é questão de fascismo. O que o angolano agora está a exigir, o angolano quer melhores condições de trabalho, o angolano está a exigir que a política da economia do trabalho seja mais flexível para com as empresas, permitirem às pessoas terem acesso ao setor do emprego. Outra, há muito empregador privado que não registra os seus trabalhadores no sistema de seguro social, mano, Gica. Não. Mano Álvaro, e também tem muitos que pagam imposto e comem os impostos, e as pessoas quando se reformam, eu tenho amigos, tenho pessoas que eu falo com eles, tios e tudo que se reformam, alguém que come o dinheiro todo da reforma. Nós ouvimos outro dia na peça quando falamos que quem come o dinheiro da reforma, quem está atrás são altas patentes. Então, essas altas patentes que estão a roubar, estão a nos prejudicar. Esse é o problema que existe em Angola. Está vendo, Manova? Não há seriedade, porque
quando se fala do angolano que vive aqui fora, quantas pessoas no tempo do boom econômico deixaram tudo para voltar na terra deles, para ajudar a nossa terra a dar um passo? Hum. E pessoas perderam tudo por falta de seriedade. Não há seriedade, não há políticas hoje, amanhã e depois que é equivalente a políticas de continuidade. Então, essa debilidade que o MPLA tem é cansaço. O MPLA tem que ser tirado do poder. Tá vendo? Hum. Quando eu digo tirado do poder, o povo angolano tem que pensar 5 pleitos eleitorais. O que é que houve? Tá vendo? Yeah. Então, Cinco. se no óbito do Na Grelha saímos para apoiar a solidariedade e demonstramos tudo, temos que também que no dia D mostrar o nosso descontentamento no MPLA. Não pode ser assim, não podemos continuar. Porque o próprio MPLA está a viver dificuldade. O polícia não lhe pagam bem, o militar não lhe pagam bem. Os que vêm aqui na missão diplomática, desculpa pela expressão, não quero desrespeitar ninguém, os homens são avacalhados e as mulheres levam mão debaixo das saias, porque nós apanhamos áudio de cônsul a falar na outra. Ai, o teu marido está lá em Angola, estás aqui sozinho. Está a ver essa gente pequena? Então temos que mudar esse paradigma, Manuel, para que o país vá à frente. Pessoas sérias. E outra, mais uma vez eu vou pôr aqui em primeira mão a minha cara, e falar mesmo para a nossa audiência e para todo aquele que vai assistir, vai ter acesso a esta comunicação. Todo mano, toda mana, todos os nossos irmãos compatriotas angolanos que estão na diáspora, toda vez que houver problemas de assédio, de maltrato nos consulados, nos nossos consulados, manos, procurem todos nós que estamos a trabalhar nas redes sociais, façam denúncia e peguem até os nomes desses camaradas. Não escondam, não tenham medo. A nós, vocês podem nos mandar e peçam a nós o sigilo do vosso nome. Mas o nome do indivíduo que fizer esse mal comportar, vocês nos dão o nome desse camarada. E nós vamos usar essa causa e vamos levar até em vias legais. Porque basta de brincarem com os angolanos. Nos outros países acontece. Nós mesmo vamos tomar iniciativa em abrir causas para que estes indivíduos sejam sancionados e, se for necessário, serem expulsos de seus lugares de trabalho. Eles não são patrões de ninguém, não são chefes de ninguém. Eles são funcionários do Estado, eles estão ali para servir o cidadão. E não só, mesmo até no guichê, todo aquele funcionário que vos maltratar no guichê, vos responder mal, for desdenhoso, for arrogante, peguem o nome do camarada, mandem para nós que estamos aqui a trabalhar com a comunicação das redes sociais. E vamos expor esses camaradas. E se for necessário, nós vamos usar as vias legais para denunciarmos esses camaradas e tem que ir em contas com a justiça. Basta de brincadeira. Esse é o momento da nossa verdadeira revolução para o desenvolvimento. A nossa arma é a legalidade. Vamos usar a legalidade e vamos apertar esses camaradas. E vamos nos preparar nas próximas eleições, manos. Vamos mesmo procurar dar mesmo, sei lá, 100-0. 100-0. Porque os primeiros também problemáticos, deixa dizer aqui, e vamos começar a refletir entre nós. Esse era um assunto de conversa do nosso quintal, mas deixa que eu fale aqui hoje. O grande problema também não são aqueles generais, os senhores do MPLA que estão lá em cima. O grande problema são os bajuladores. O grande problema são os militantes de base do MPLA. Esse é que dão força no MPLA. Esse é que dão força nesses camaradas. Mano, se você é amigo de um deles, é melhor começarmos já a lhe cutucar na orelha. Mano, fiquemos atentos com esses camaradas dos comitês deles ali de baixo. Porque, a pobreza está espalhada em toda parte. O sofrimento está espalhado em toda parte. E esses continuam ainda a usanar aqueles camaradas. Então, os ngapas de Angola, desculpa, estou a gritar muito. Os ngapas de Angola são aqueles dos comitês de base. São eles os bruxos. São eles os feiticeiros que estão a feitiçar Angola, estão a perpetuar Angola na maldade. Se nessas eleições eles dizem que não, a cidadania, o cidadão nacional eles votou, mas quem são esses que eles votaram? É verdade. Os das províncias, que sofrem mais do que aqueles que estão em Luanda, é que eles votaram. Chega.
Desculpem, é a primeira vez que talvez vocês me veem assim ou a segunda vez, mas peço mesmo desculpa. Vou Uhum. me conter novamente. Não, mas, Mano Mano Gica, Álvaro, não é para desculpa. menos. Não é para menos. Não é Não para é para menos. menos, ok. Mano Gica, vamos continuar então aqui com a Sim. nossa comunicação. Vamos sair da justiça e vamos então para a sessão da política. Na Uhum. política, nossos manos, o que é que trouxemos para refletirmos convosco? Temos esta situação aqui e já começamos a falar na vez passada, mas a questão tornou-se agora aguda entre eles próprio dentro da Casa Grande. Entre eles próprio da Casa Grande, a coisa pegou fogo. Vamos lá ler esse artigo e, Mano Gica, tens então depois o direito à palavra. MPLA tem um possível terceiro. MPLA teme um possível terceiro mandato de João Lourenço. Lisboa. Virgílio Ferreira de Fontes Pereira, o líder da bancada parlamentar do MPLA, segundo o semanário Novo Jornal, contra a ideia de uma alteração da Constituição da República no presente contexto, tendo em conta que a Carta Magna já sofreu algumas mexidas pontuais há menos de 2 meses. Em círculo em círculos políticos com poder de análises, remete a posição de Fontes Pereira a um proliferado temor no interior do MPLA. Portanto, existe um proliferado, quer dizer, muitos já estão se sentindo incomodados dentro próprio do MPLA, ok? De que uma eventual alteração da Constituição no presente contexto possa ser aproveitada pelo líder do partido, João Lourenço, para a fabricação de uma abertura que o levaria a se apresentar para um terceiro mandato presidencial depois de 2027. Em finais de 2022, o presidente João Lourenço disse estar pronto a iniciar discussões com os partidos da oposição sobre alteração à Constituição, algo que a UNITA diz aceitar, mas sem qualquer alteração ao limite a 2 mandatos do presidente. A nível do MPLA, apenas um pequeno grupo sem expressão, ouvem bem, um pequeno grupo sem expressão, liderado pelo general José Tavares Ferreira, e segundo pelo militante Mário Durão, terão assumido a responsabilidade de mobilizar apoio juntos de setores da sociedade para o início de debates sobre um eventual terceiro mandato presidencial de João Lourenço. Já a massa pensante, na qual se incluem os parlamentares, e é totalmente contra. Olha, a massa pensante, na qual se incluem os parlamentares, é totalmente contra. Portanto, o líder da bancada parlamentar do MPLA, este senhor que está aí, se o líder da bancada disse não vamos alterar, atenção, se formos só tocar nessa Constituição, João Lourenço já está com os seus muchachos a se preparar para alterar, para propor o terceiro mandato. E temos ali os nomes das pessoas que são os seus bispos, não é? Quem joga xadrez são os seus bispos, para poderem começar já a se movimentar para mudar a mentalidade de muitos. Mano Gica. Exato, Mano Álvaro. Essa situação de querer mudar a Constituição, isto foi sempre algo que o MPLA sempre fez para se perpetuarem no poder. Mas nós temos que ver que o João Lourenço tem mesmo que, vamos usar o termo da gíria, o calão, o João Lourenço tem mesmo que bazar. Tá vendo, mano? Mano, você ganhou as eleições de 2017 até 2022. Você ganhou 2022 a 2027. Que o João Lourenço já não fez no percurso dele dos 19 anos
de militante, 10 anos de presidência, 10 anos de presidência, 10 anos de presidência, Uhum. 10 anos de presidência, o que é que o João Lourenço vai fazer mais? Está a entender, Manova? Já deu a sua contribuição até o nível mais alto. Daí eu acho que não devemos mesmo mexer na Constituição, porque nós já tivemos um líder que ficou 38 anos no poder e nós estamos a viver as consequências dos 38 anos de José Eduardo Santos no poder. Há uma coisa que os angolanos não se perguntam: o que aconteceu na República de Angola de 2002, quando acabou a guerra, até 2008, que houve as primeiras eleições? Nós ficamos anos e anos sem ter eleições, Manuel. Eleições. Nós ficamos, tem deputados que ficaram no parlamento muito tempo. Você se conta de 2002, tá vendo? Até 2008, que houve as primeiras eleições. O que se passou em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007? Foram tempos que o MPLA viveu com muito dinheiro. O tempo do boom foram dádivas, foram tempos de garantia. O MPLA não pode mais hoje mudar a Constituição angolana, senão nós vamos ter sérios problemas nesse país. Porque assim quem vir no poder não vai sempre usar que são 2 mandatos e deixa vir e deixa vir o outro. Vão se perpetuar no poder e as experiências que nós angolanos estamos a passar para as pessoas ficarem no poder não está bom, porque o João Lourenço não está a conseguir, nem sequer no governo do João Lourenço, não estão a vir a público quando, por exemplo, essa situação das drogas que houve, Uhum. quando a segunda comissão parlamentar chamou, nós conversamos aqui, Manuel, e o general Pedro Neto veio ao público e disse que também há situações que tem que se falar. Sim. E uma das situações que tem que se falar é o quê? O Estado... Não, esse foi até o Joaquim Nafoia. Que Joaquim Nafoia. está a haver acusações que o governo membros do governo estão envolvidos nisso. Por que estão em silêncio? Isso aqui não é um grupo de ativistas, isso não é um grupo. São governantes, têm que sair e quebrar o silêncio e dizer: não, realmente as alegações são muito fortes, mas nós não estamos metidos nisso. É importante. Então, quem cala consente, foi o que foi dito ali. Então, nós temos também que ter capacidade de vir dizer aos nossos líderes que não queremos mais muito tempo, porque o João Lourenço também não está a travar muita coisa. O secretário do presidente da República, o chefe do gabinete do presidente da República, o Eldetrudes, é acusado pela TVI de Portugal que está envolvido em corrupção grosseira. Está a entender, mano? Então, como é que, num pronunciamento, acha que vai ficar mais 5 anos depois de 2027? Para quê? Para nos trazer mais confusão? Vai estar muito mais velho? Vai estar nos seus 70 anos? E já temos o José Eduardo dos Santos, já chega. Depois também vai ser outro que vai ser prosseguido. Vai ser outro que vai perder a cabeça, vai começar a fazer muitas coisas que não servem e que só vão ter repercussões negativas na vida do angolano e vamos ter mais problemas profundos. Não! Acabou 2027, vai-se embora, porque o menino que nasceu em 2009 vai Uhum. ter 18 anos em 2027, não vai querer saber da trajetória de João Lourenço. Vai querer saber das evoluções tecnológicas. Os angolanos já estão a começar a ir para outro tempo. Então, nós não estamos a conseguir combater o crime e nós temos um crescimento de cidadãos preparados para o crime de tirar a vida. Os miúdos lutam, matam-se com lutas de katana. Esses que estão a sobreviver dessas guerras de katana amanhã vão entrar na comunidade castrense. Como é que vão fazer? Hum. Tá vendo? Então, ele, o presidente João Lourenço, já ficou um tempo, já fizeste o teu tempo, já alcançou o nível mais alto, vá-se embora, vem outras pessoas e nós vamos preparar também os manos da oposição para nos batermos democraticamente e tirar essa gente e mudar o país. E mudar mesmo, mudar. Mano, vamos ainda ler aqui alguns dos comentários dos manos aqui. Eu vou mesmo só pegar assim, de repente, não é? O que é que a nossa mana Rosa está a dizer? As nossas polícias, as Forças Armadas e outros órgãos está na hora de nos fazer alguma coisa, alguma coisa. O país está mal governado. Tem aqui o mano Rodrigo Maia. Irmão, aí falou que o estrangeiro escraviza o angolano, mas na verdade são os próprios angolanos que escravizam o angolano. Epá, também tem razão, irmão Rodrigo. Também
o próprio angolano escraviza, o que é aquilo que dissemos na abertura aqui. Quer dizer, o país está sequestrado, o país está sob golpe de Estado. E todas aquelas coisas que estávamos aqui a refletir com o Mano Jica, refletem mesmo isso. O próprio angolano está a maltratar o angolano. E nós não vamos nos calar, não vamos nos cansar até que nós vemos que a situação mudou. Porque temos que falar essas coisas para que o angolano não tenha que estar a aceitar os comportamentos, digamos assim, não pode estar a aceitar os tratamentos que eles são, sobre os tratamentos que eles são submetidos em Angola. Se um dia os famosos nacionalistas levantaram-se, pegaram em katanas e deram corrida o colonialista, o antigo colonialista, que diferença tem de hoje a sociedade civil hoje também, não é? Se manifestar de uma forma espontânea, não sei como, contra estes senhores se não mudarem de comportamento. Exato. Epá, a questão está a começar a ficar muito séria, então tem que Yeah, mesmo mano. começar a pensar já aí. Sim. Uma outra dica que vamos ler, esses aqui da embaixada do DC, não é? Washington Washington. DC, são funcionários do MPLA, eles não trabalham para o povo, ok? Portanto, Mano G, que essa aqui é a discussão que está aqui no coisa, não é? Nos bastidores. Não somos ignorantes, ele é que diz que somos lumpenos. Padilho de Angana, o maior problema é que estes cotas não sabem nada, são ignorantes, não são acadêmicos. Este é o maior problema. Eles não sabem nada, infelizmente. E tantas outras dicas, não é? A Embaixada de Angola em Washington DC é uma vergonha. Frios, arrogantes, você liga, eles pensam que estás a fazer um favor, é que eles te estão a fazer um favor. Portanto, aqui tem um mano, muito obrigado, o mano Lúcio Santos está a pedir os likes, de facto, metam mesmo likes para muitos manos terem mais acesso. Aqui tem alguém que diz o quê? O grande ignorante é o senhor Jennifer Lopes, é grande tolo, não escuta ninguém, pior ainda quando toma a garrafa dele de whisky, fica ainda mais lúmpeno. Paulo Ele não Pereira. gosta que chamam Jennifer Lopes. Cuidado, Yeah. está a cortar inimigo com ele. Não são camaradas nem companheiros para as soluções. Epá, portanto, os manos aqui no chat de facto estão mesmo a participar muito. Se Sim. nossa polícia e as outras forças nos deixar agir, o MPLA cai num segundo. De facto. Mano Gica, vamos avançar então com as notícias. Sim, sim, sim. Vamos avançar com as notícias. Depois dessa, temos essa também que é muito interessante. Vamos lá à leitura desta notícia. Angola, eleições autárquicas são uma miragem, diz partido da oposição. 2 partidos da oposição angolana rejeitaram afirmações do governo que as eleições autárquicas estão dependentes da criação de infraestruturas para albergar as autarquias. Recentemente, a ministra das Finanças, Vera Daves, garantiu que o Orçamento Geral do Estado deste ano prevê dinheiro para as autarquias, mas acrescentou que para a construção das infraestruturas ligadas às autarquias, isso depende do órgão competente aprovar ou não o uso destes fundos necessários. A UNITA considera um argumento sem sentido. A parlamentar pela UNITA, Albertina Navemba Angolo, diz que as infraestruturas para as autarquias já existem. São as mesmas que albergam os atuais administradores municipais. Para o maior partido na oposição, as eleições autárquicas devem ter lugar ainda este ano. Mano Gica. Mano Álvaro, olha, quanto a essa situação das eleições autárquicas, o MPLA, já não vou ir mais nos outros anos, vamos vir de 2017. Eles em 2017 vieram com o tal de gradualismo, tanta volta, tanto lenga-lenga, e quando começou a se aproximar então o 2022, depois vieram com o timing, o timing, o tempo já é pouco, mas no outro lado fizeram o PIM, a ver, o programa implementado no município,
que faz escolas de 4 salas de aula, que faz isso, não sei o quê, e foram tendo capacitação nos administradores. O MPLA não está disposto a fazer eleições autárquicas, porque o MPLA é aquilo que nós falamos, está a ver? Quando as pessoas dizem que têm um certo conhecimento do que é a democracia, então quando você tem noção da democracia, você faz como faz Moçambique, Cabo Verde, liberta as eleições autárquicas, porque você não tem medo de nada, divide o poder com os outros e vamos ver como é que a coisa funciona. O MPLA não vai haver, até 2027, não vai haver eleições autárquicas. Mas essa falta de não haver autarquias em Angola é o grande problema e faz com que o presidente passe como uma pessoa não séria, porque o Uhum. presidente disse que vamos ter várias vezes eleições autárquicas. Ao Jornal de Angola, uma mensagem é incrível, é uma miragem o Jornal de Angola. O Jornal de Angola escreveu um artigo, disse que o melhor país da língua portuguesa, segundo Emmanuel Macron, é Angola. É mentira. O Emmanuel Macron sabe que à frente da França, a melhor democracia está Cabo Verde. Angola não é o melhor país da lusofonia. Angola é um mau exemplo para a lusofonia. Está entendendo? Angola é um mau exemplo para a lusofonia. Então, sendo assim, eu não vejo uma nova. Nós Uhum. havíamos dizer em esta pública que Angola é o país é o melhor país da língua portuguesa. Não podemos continuar a aceitar isso. Então, é uma grande mentira. É uma mentira. É uma mentira grosseira, tá a ver, Manova? Uhum. Dizerem que Angola é o melhor país da língua portuguesa, quando nós não conseguimos nem sequer realizar as eleições autárquicas. Realmente isso é uma desgraça, mano, é uma desgraça. O MPLA é uma desgraça total. Tá vendo? Uhum. Até aqui um mano que disse: o José Eduardo dos Santos já enriqueceu essa gente, vão já tomar conta dos vossos netos. Estás a ver? De facto, ok. Portanto, esta era a notícia da política. Tínhamos essas duas notícias top, embora que estão a acontecer ainda aí outras coisinhas, mas nós nos limitamos aqui. Mano Gica, vamos então falar da defesa. Existe um grande investimento que está a ser feito no Ministério da Defesa. Eu queria saber, de um lado, Mano Gica, o que é que você pensa? Vale a pena esse investimento? Não vale a pena? Mas vamos também dizer aqui algumas coisas que é muito triste que tem estado a acontecer no setor da nossa defesa nacional, ok? Mas vamos primeiro na notícia e depois, então, vamos para aqueles que são os assuntos que, de facto, entristecem. Estamos a ver aqui, Angola assina acordo de 1 bilhão de euros para a construção de uma corveta. Eles aqui falam de uma corveta, mas não é bem assim. Quem traduziu esta notícia traduziu de uma forma muito errada. Abu Dhabi, o grupo Edge assinou um contrato de 1 bilhão de euros que prevê que Abu Dhabi Shipbuilding, ok, abreviado ADSB, construirá uma frota de corvetas de 71 metros para a Marinha Angolana, a Marinha de Guerra Angolana. A corveta BR-71 MK2 é uma embarcação altamente sofisticada, equipada com sistemas de missão avançados, incluindo um radar 3D, conjunto eletrônico de guerra, comunicações seguras, um canhão principal e sistema de mísseis superfície e superfície-ar. E também estas mesmas corvetas têm um espaço para levarem um helicóptero. Informações adicionais, coverte, não é? Como é que é? Corveta, se chama corveta, é um tipo de barcos de guerra que se chamam corvetas. Ele tem capacidade de levar em si como é que chamam? Uma tripulação ou um quadro geral de recursos humanos, 51 pessoas a trabalharem dentro deste barco. Mano Gica,
Uhum. Quando se fala de frota, isto aqui é uma frota. Frota não é só um barco. Frota é quando é um conjunto de barcos. Então, a Angola está a investir esse 1 bilhão de euros para comprar uma frota. Mandou fabricar essa frota. E essa negociação, fui me informar melhor, procurei aí os meus canais seguros. Disseram que este acordo já foi assinado em 2016. E em 2016, qual era a intenção, Mano Gica? A intenção era de que esta mesma indústria que vai fabricar esses barcos para Angola devia vir instalar essa fábrica em Angola. Mas o Fundo Monetário, o Banco Mundial, desconselharam Angola de instalar essa fábrica em Angola, ok? Então, estes barcos estão a ser fabricados em Emirados Árabes Unidos. Mas agora, muitos estão a dizer Emirados Árabes Unidos, então são os árabes que estão a fabricar para nós. Atenção aí. Lendo, vocês podem fazer investigação. O que é que acontece? Esta fábrica é uma fábrica francesa que fez a deslocalização da sua produção e foi localizar a sua produção em Emirados Árabes Unidos. E para que esta empresa possa ser instaurada lá, tem que ter participação de árabes do país, que é tanto do cidadão da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, aliás. Então, é uma participação francesa e dos Emirados Árabes Unidos, mas a tecnologia é francesa. Estes barcos estão a ser fabricados pelos franceses e serem fornecidos para Angola. Em todo caso, Mano Gica, primeiro eu te pergunto, antes de fazeres o teu comentário, este investimento vale a pena, não vale a pena? Porque o nosso exército, a nossa defesa está mal. Muita banga, só muita boca, mas, mano, de concreto, se formos verificar, está embora mal. Os nossos tropas nos quartéis dormem mal. Logisticamente, mano, não sei quantas refeições eles fazem lá nos quartéis. O fardamento, eles afinal só recebem uma farda por ano. Uma farda por ano, Mano Gica. O chefe tem várias fardas. A bota do militar, o militar depois tem que se desenrascar e comprar, ok, no mercado paralelo, a bota para ele usar para ir no quartel. Eles tinham que ter uma oficina de botas ali. Tinha que ter pessoas a fabricarem botas para eles. Mano Gica, já tens o microfone, fala mesmo já, fala. Mano, é assim, nós temos um problema grave. O Mano falou desde 2016 que já vem isso. Quando você começa a ler a Constituição angolana, você começa a entrar nos artigos número 100, 109, 119. O presidente da República tem superpoderes, mas poderes grandes. Olha, o artigo 119, competência do chefe de Estado, convocar eleições, dirigir mensagem à nação, promover o tribunal, fiscalizar, nomear, exonerar ministros, nomear juiz-presidente, manutenção. Então, isto tudo que a gente está a ver é competência está a vir porque é o presidente da República que está à frente disso, não é porque é um ministro, é uma coisa. Agora, qual é o plano que está por trás disso? Está a ver? Porque estes barcos de guerra é para defender, sim, o país precisa de ser defendido. Mas olha que nós estamos a passar situações que os homens que vão exercer a defesa estão a passar coisas sensíveis. Falamos aqui do militar que não tem uniforme. Nós somos um país que temos até muita moldura humana, muitos jovens, em vez de ficarem nos bairros para fazer coisas, nós tínhamos que ter os próprios militares, a engenharia militar, tinha que estar a fabricar botas. Uhum. Tá a ver? Hoje nós temos, Mano Álvaro, qual é o input social que os militares têm no nosso país? Não tem nada. Quando chove grandes cargas pluviométricas, nós nem vemos o helicóptero das Forças Armadas, o nosso militar a descer na água, apanhar o menino, a família, resgatar aí, pôr num sítio seguro. Não tem. Uhum. Então, daí, isto que vem para aqui, é por isso que a gente entra assim um pouco em parampas. Está a entender? Porque nós soubemos que as forças castrenses angolanas
estão a disparar contra o nacional. Não vejo muito os militares, mas a polícia está sempre a matar nacional. Uhum. Miúdos bandidos que andam a roubar, a assaltar altamente no crime. Temos as cadeias para quê? Temos os tribunais para quê? Só vivem a matar as pessoas à frente assim dos bairros, das populações. Qual é a sequela que nós queremos dar para as nossas crianças? Então, estes barcos que estão aqui é responsabilidade do Presidente da República, ele que está por trás. O artigo 119 diz as competências do chefe de Estado. Ele é o chefe, ele é o comandante em chefe da nação, é ele que manda isso. Então, Ele é que nós manda. temos que parar e dizer que o Presidente da República, quem aconselha o Presidente da República, o que é que está por trás disso? Porque quando não se fala, é aquilo que o Joaquim Nafoia diz, dá aso para especulação. As pessoas vão especular, vão fazer fake news, vão falar coisas. E a mente do angolano, como disse o general Furtado uma vez, quando estava a sofrer, estava a se sentir mal, estava a passar mal, as coisas estavam difíceis para ele. Uma mente do angolano já está muito deturpada, mas isso, então, querem fazer o que com a mente do angolano? Querem arrebentar com as pessoas? Isso não pode. Tem que se vir a público e falar isso. Fala um pouco. Até PA e a TV Zimbo, esses órgãos de informações só vêm mentir. O angolano não tem onde ir. Tá tudo baralhado. Tá vendo, Porque, irmão? tá vendo, Mano Jica, essa questão aqui desses barcos, investimento no setor da marinha de guerra, no setor aéreo e tanto faz no exército, eh, até certo ponto também é necessário, porque há muito tempo que nós não temos investido de facto nas nossas forças armadas. Eu e os manos aqui também podem me criticar, não estou a querer defender, mas é uma análise. E estamos a falar a questão do nosso país, ok? Não estou a dizer que ele está a priorizar o setor da defesa, eu bato palmas. Não, não é isso. Eles deviam priorizar a educação, deviam priorizar o setor acadêmico, não é? A educação, a saúde, deviam priorizar a liberalização para fazer funcionar bem a economia, ok? Políticas que permitem tipo de abrir novos créditos e uma fiscalização terrível a todos os indivíduos que iriam receber os créditos para iniciarem, não é, a desenvolver atividades econômicas. Quer dizer, criar uma classe média, não é, poderosa, com pujança, ok? Uma classe econômica com pujança, a própria classe média dá emprego, não é, à nossa juventude, dá emprego aos nossos trabalhadores. Isso é que eles deviam agora estar a fazer esse tipo de estudo, gastar cachimônio, a perderem noites, a estudar ali estratégias Yeah. táticas para poder mandar a economia crescer. Mas do outro lado, vamos fazer uma retrospectiva. Nós falamos que o nosso país está sequestrado. Então, como é que o militar, aqueles militares, não vamos falar da polícia, vamos falar dos militares, aqueles defendem o território nacional. Os Uhum. nossos tropas, eles juraram a bandeira lá. Eles, quando fazem a preparação militar, há muitos não sabem, é nessa preparação militar que eles vão, o que é que se passa lá. Yeah. Quando você veja um Cuemba, que está com a farda, põe boina, a mente daquele senhor já anda transtornada. Ele é um indivíduo que foi preparado para matar. Um militar tem preparação para matar. Eles são matadores legais, mas matar quem? Todo aquele camarada que quiser vir e invadir o nosso território. Então, nós, quando estamos a falar da defesa, devemos respeitar os nossos tropas. Não aqueles generais ladrões que estão a meter os nossos tropas mal. Nós temos que ser solidários àquele coitado do sargento, o praça e por aí fora. Porque são nossos irmãos. Eles estão ali a defender o nosso território, o nosso quintal. Eles estão ali por nós, ok? Mas vê lá, são mal pagos. Um fardamento por ano. Comem mal no quartel, dormem mal. Os instrumentos que eles têm são caducos. Armas caducas. Não. Se virem nos invadir, como é que nós vamos nos defender? Tá sabendo? Esse é o problema. Yeah. Então, aqui, o João Lourenço, eu penso que o gajo também foi muito vivo. João Lourenço foi muito vivo. Eu penso, na minha leitura,
única coisa que pode meter em grande João Lourenço é esse investimento no setor da defesa. Por quê? Atenção, escutem-me bem. Ele remodelando, atualizando o equipamento do nosso exército, da nossa força de defesa, porque o exército são aqueles que estão nas tropas de terra, a nossa marinha, engrandecer a nossa marinha, aumentar nossos mergulhadores, Exato. aumentar helicópteros só da marinha e por aí fora, ok? Eh, e por aí fora, eh, os tropas começarem a receber um bom salário, não porque ele vai pagar para os tropas lhe fazerem favores, não. Porque o tropa tem que receber um bom salário. E eles são mal pagos. Se ele conseguir fazer essa obra, vai ficar na história que João Lourenço, ao menos, a grande obra que ele fez é remodelar, equipar e dar dignidade ao nosso sistema de defesa. Porque se formos fazer um escrutínio, ver de facto aquilo que se passa nos quartéis, manos, vocês vão chorar. Todos nós aqui vamos lagrimar. Não se pode. Então, esta parte, eu penso que eles têm que fazer com muita seriedade. João Lourenço aqui tem que trabalhar nesse setor aqui, neste investimento com muita seriedade, porque o setor da defesa precisa. Agora, se é a prioridade, aí eu digo, não é a prioridade. A prioridade é outra. Mano Gica, não sei essa minha reflexão, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Não, Mano Álvaro, epá, nós precisamos de segurança e conforme ouvimos na segunda comissão parlamentar, claro que aquilo que a gente tem estado a falar, o Estado angolano está sobre um golpe. Mas está a ver, Mano Álvaro, quem é que vai assegurar? Você traz as máquinas, quem é que vai lhes pôr ali a segurar? São aqueles que não estão a ser pagos, são aqueles que não têm bota, são aqueles que não têm uniforme. Há que dar dignidade nas pessoas que estão na comunidade castrense. Mano Álvaro, olha, a semana passada eu recebi uma reclamação de militares superiores ou tenentes, não sei o que, das Forças Armadas, que não têm nem sequer um carro para ir até na unidade. Outros ficam na unidade e não conseguem ir em casa ver a família porque não tem dinheiro, não tem como. Uhum. Foi-lhes prometido há muito tempo os tais carros que só custam 10.000 euros. Então, numa retrospectiva, houve um militar até que fez uma análise e que disse assim, ele disse, Mano Gica, o presidente comprou 45 viaturas. Está vendo? 45 viaturas para as pessoas da Comissão Econômica. Podia-se comprar 500 viaturas a 10.000 euros para dar-se nesses tenentes generais que não têm dignidade. Então, estes barcos, quais são as pessoas que vão lá para ter dignidade? E dignidade não significa só dizer ter dinheiro, ter comida, e também responsabilidade, porque dentro da comunidade castrense, principalmente aqueles que estavam nos lados da contabilidade e das finanças, também houve muito roubo. Os dinheiros foram parar lá na Portugal. Está a entender? Houve roubos grandes, porque a corrupção em Angola, mesmo dentro das Forças Armadas, houve corrupção de vários níveis. O presidente João Lourenço foi ministro da Defesa, sabe disso. Então, há que se ter domínio, há que ter seriedade. Nós temos que ter alguma coisa que funciona bem, que é normal, é a segurança. Senão nós perdemos o nosso país. Está a entender, mano? Podemos estar ali, temos parlamento, temos o símbolo, mas assegurar as nossas fronteiras é importante. Está a entender? Para que nós garantimos a continuidade dessa nação. Infelizmente, Mano Álvaro, infelizmente, aqueles que vão ser as pessoas que vão estar por trás dessas máquinas são pessoas que não estão bem. Quem está bem é só a mesma coisa. Aquele general Tavares que falou porque tem vários prédios. Está vendo? Essa gente que assalta a casa, que assalta a caixa dos antigos combatentes, porque a satisfação no seio dos militares é desde os novos que estão a ser formados, que apareceram agora, até os reformados. É público. Tá vendo, mano? Então, há que parar. E quem são as pessoas que estão a prejudicar as Forças Armadas? Altas patentes e o seu egoísmo fora do normal. É o camelo que come até o ovo filho que vai nascer, ele também come. Ele come tudo. Tá vendo, mano? Sai na rua, tá com a arma, não sabe onde vai apontar.
parece viu alguma coisa que lhe falaram, o mundo vai acabar. Isso são problemas psicomentais. Os mesmos que tiveram na guerra, porque estava Emmanuel Álvaro, na guerra você Uhum. está, alô, alô, sou comandante, está onde? Está no IGE, como é? Temos aqui 120, mata. Alô, alô, sou comandante, está no Namíbia, quantos estão? 200, enterra vivo. Tomaram atitudes bárbaras. Estes gajos não querem ir na frente, vamos pôr ele, quando o miúdo está a tentar recuar, toma, toma, toma. Fizeram isso. Então, o estado psicomental dessas pessoas é doentio, por isso é que tem essa atitude. Até cantam na música, até há músicos que dizem que dançar com a mulher do general eu até me senti como se fosse uma menina. Está entendendo? Porque o nome general foi associado com gatunice, maldade, roubo, perseguição e destruição da Angola. Já em Portugal, e eu digo mesmo uma coisa, nós um dia temos que estudar bem a nossa relação com Portugal política. Não foi boa, não é boa. Já Portugal oculta tudo, cala a boca, para poder então esses dinheiros entrar. Por isso é que a União Europeia está sempre por cima de Portugal, por causa dos rendimentos, por causa de muito dinheiro, porque quem põe lá o dinheiro são pessoas também do Ministério da Defesa. Estão lá cheios de coronéis, nos bairros ali a comerem bem com as famílias, a viverem bem, e o povo chupando dedo. Está a ver, mano? Isto aqui não dá. Isso não dá, isso não dá. Temos Não, que de ter, facto. proteger a nação e também ter pessoas que têm que ser dadas boas condições, mas esses indivíduos têm que ser responsabilizados. E os militares são ponderados nessa situação. É essa atitude que existe fraca dos generais angolanos, porque há uns que saem em suas defesas, que quando querem impor esse tipo de possibilidade, os bajuladores, os formigas, ele quer dar golpe de Estado, ele quer ser melhor, já viu, está a dar flor nas crianças, você não está a dar presidente, ele está a dar porque ele quer o teu lugar. Tem muitos agitadores, esses compadres aí, que são esses que estragam tudo, estragadores do país. Está vendo? São assim. Não, de facto, Mano Gica, e caros amigos, nós aqui também estamos, digamos assim, submetidos às vossas críticas, porque aqui somos democratas, não é? Nós não somos carneiros, não é? Não somos bois que todos vão na mesma direção. Então, somos seres pensantes. Eu sei que muitos de vocês não estão de acordo com aquilo que foi a minha pequena análise e aquilo que o Mano Gica também acabou de dizer, mas atentos, meus irmãos. Aqui nós estamos a falar pelos tropas, os tropas que são defensores da nossa pátria, não são defensores dos generais, dos que estão em cima. Os que estão em cima têm a obrigação de gerir bem a coisa pública. Estes barcos é uma coisa pública, é de defesa nacional, ok? É aquilo que o Mano Gica está a dizer. Os que vão trabalhar nesses barcos, os maquinistas, os que vão ser especialistas para usar essas metralhadoras, esses canhões, os helicópteros que vão estar nesses barcos, têm que ser bem tratados, têm que ser bem pagos, porque eles estão ali à disposição para defender o Estado, para defender o país, para defender os nossos interesses econômicos, ok? E o que está a se passar é aquilo. Os tropas vão no quartel marcar presença e trabalhar, porque estando no quartel eles têm lá trabalhos que fazem, mas não têm dinheiro para voltar em casa, dinheiro para pagar táxi. O tropa vai no serviço de táxi. Eu vejo aqui os tropas têm direito a um passe gratuito É, para entrar no comboio, para ele ir até na na caserma, unidade. na caserma, no quartel, caserma e quartel. A ver. Ele, quando chega ali onde nós metemos os bilhetes, ele só apresenta aquele coisa, aquele cartão, ele já deixa passar a tropa. Os tropas têm certos privilégios, mas nós não temos. Aqui fazem condomínios populares para os tropas irem viver. O tropa tem direito a regalias, ali não. As casas que deviam ser entregues aos tropas, o general está lá com essas casas todas. Eu não sei se ele dorme em quantos quartos numa noite. Ok? Portanto, os trabalhadores, porque eles são trabalhadores, os tropas são trabalhadores. E o trabalho deles é de risco. Eles dão corpo e sangue por nós. Então nós temos que honrar essas pessoas.
Nós não temos que falar mal daqueles lá, os tropas das patentes lá de baixo. O soldado, O soldado. soldado, aquele que nós chamamos carne de canhão. Não, temos que lhes honrar. Respeito. E, manos, toda vez que vocês verem um tropa pela estrada, respeitem aquele camarada. Respeitem aquele cidadão. Eles trabalham para nós. E nós temos que começar a falar isso de bom e alto tom, porque isso também ajuda a moral deles. E eles também vão ter na consciência que certas atitudes eles não têm que ter contra o cidadão, pacato cidadão. Agora, os que nós temos que continuar mesmo a apertar são os ladrões. Os ladrões mesmo, nós temos que fazer mesmo vista grossa mesmo. Vista grossa com os gajos. Mano Gica, então chegamos à conclusão da nossa live de hoje sobre os ecos e factos. Não sei se tens alguma mensagem, em particular alguma consideração, alguma news que aqui não falamos e gostarias de rebater assim mesmo flash num 4, 5 minutos, mano. Não, Mano Álvaro, nesse preciso momento, nós queria aproveitar para deixar aqui cumprimentar todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui no programa do Bem-Aja na plataforma. Se você é novo na plataforma, subscreve, dá a tua opinião, para dar um like, ajuda o canal a dar passos para frente. E nós estamos aqui todas as sextas-feiras para debater assuntos importantes do nosso país e que fazem diferença. Portanto, apesar de que chegam mensagens também mesmo daqui da diáspora, pessoas a dizerem que nós só atrapalhamos, nós só queremos causar problemas para Angola. Não nos preparamos para tal, estamos aqui para ficar e viemos para nos bater para uma Angola melhor, Mano. Para todos os nossos irmãos e as nossas irmãs, independentemente das nossas diferenças, de concordarem ou não concordarem com o que foi dito aqui, é para a família, um abraço, estamos juntos. Hoje é que é sexta-feira, um bom fim de semana e vamos sempre refletir Angola. Bem-aja. Olha, Mano Chica, a propósito disso que também falaste, eu queria arrematar. Tu estás nas redes sociais há muito tempo, não é? Eu iniciei há pouco tempo. Eu tinha meu canal, mas não fazia, como estou a fazer agora. Há um período de 1 ano e meio, 2 anos que estamos aqui nessa caminhada de forma muito séria. Mas o que acontece? O que eu notei, Mano Gica? Houve um tempo, e até hoje ainda existem aqueles que criticam, até mesmo os políticos da alta prova, criticavam os comunicadores aqui das redes sociais. O que é que está a acontecer hoje em Angola? Não sei se já deste conta. Eles despertaram, agora já não consideram mais, ok, toda a rede social todos nós que estamos nas redes sociais, sermos, digamos assim, pessoas sem nexo, pessoas sem conteúdo, pessoas sem, digamos assim, arcabouço. Eles agora estão a respeitar. Por quê? Eles agora já se começam a perguntar o que é que as redes sociais disseram. A própria TPA, Mano Gica, a própria TPA já está a começar a rebater notícias que nós, os das redes sociais, temos trazido. Algo que foi dito nas redes sociais está a circular nas redes sociais. Agora deram conta que as redes sociais são importantes? Mano Gica, Exato. CNN. Mano Álvaro, sabe o que é? O grande problema é que há sempre uma dificuldade para os comunistas. Aquilo que eles não controlam, aquilo que eles não influenciam, eles não se sentem bem. Aquilo que eles não têm. Então eles também criaram as páginas deles, criaram os grupos. E as redes sociais têm impacto direto. A informação da rede social tem impacto direto no cidadão angolano dentro e fora. E que as redes sociais ajudou muito e têm estado a ajudar para as pessoas pensarem diferentes. Está a ver, Manova? As redes sociais também estão a disciplinar os angolanos. Que há angolanos que fizeram programas nas redes sociais que têm 5 anos. Começaram o ano X, até o ano X começaram. A consistência, a evolução, a qualidade do conteúdo audiovisual. Está entendendo, Manova? A preocupação das pessoas estarem aqui. Muitos deles sabem. Muita gente diz que comem do YouTube e recebem muito dinheiro. Nem todos recebem esse dinheiro. Nem todos têm esses views. Então, eu digo sempre nas pessoas, o que me levou a estar aqui nas redes sociais é a fazer uma revolução
para que haja evolução em todos os sentidos. Aceitação do africano, o africano a se aceitar, deixamos de nos prosseguir africano contra africano, Uhum. darmos um passo e informar e cada vez crescer mais nessa capacidade de informação, explorar muito bem aquilo que nós temos em oportunidade, as tecnologias e os novos tempos para nos conectarem nós e os outros. Uhum, uhum, Sim. uhum, de facto. Eu não quero acrescentar nada. Fiquem com aquilo que o Mano Gica disse. Não quero acrescentar nada, senão vou estragar tudo. O Mano Gica falou muito bem e consumam esse conteúdo. E não só, quero também vos recomendar, vão para a página do Mano Gica. Permitam-me só fazer aqui uma coisa. Vão para a página do Mano Gica, ok? Ele está também presente no YouTube. Muitos só querem seguir o Mano Gica no coisa, no Facebook. Não, mano. Sigam o Mano Gica no YouTube. Sigam Mano Gica no YouTube, ok? O YouTube tem mais qualidade, o YouTube tem mais impacto, cria mais impacto. Vocês estão só se acumular lá no Facebook, não. Façam o seguinte: se transfiram todos do Facebook, vêm no canal do YouTube. Mano Gica aqui no YouTube. Procurem lá, Tetemba, Gica Tetemba, aqui do Rádio Criança. Ele agora já não faz o Balumuca, o Mano Gica está a fazer agora Rádio Criança. Ele faz conteúdos dedicados na defesa dos interesses da nossa infância. Mas ele não se limita só em falar desses aspectos, ele também fala da ética, da moral política do nosso país, o desenvolvimento cultural do nosso país. Então, acompanhem o Mano Gica, vão lá, inscrevam-se no canal e estamos todos juntos. Ele é residente aqui do Bem-Aja e não lhe vamos deixar, e estamos juntos, somos parceiros e não só parceiro, tornamos-nos também família. Ok? Exatamente, Yeah. exatamente, Então, família. Sim. estamos juntos no chat. Mano Álvaro, Yeah. peraí, a Mana Joyce Brown põe aqui sobre aquela criança que desapareceu. Ah, a criança que Não, sobre a criança que foi abandonada. A criança, está a ver aquele. Sim. Aquele Sim. que foi Sim. recuperada, que lhe Mano encontraram. Gica, Hum. então querem ouvir a tua opinião, porque eu já cheguei a falar sobre isso. Sim, Então, Mana Josi Brown, quero ouvir a tua opinião acerca desse assunto. Mano Gica. exato. Olha, até mandaram uma matéria que eu vou apresentar no domingo, que o programa Fala Angola foi mesmo investigar. Não encontraram quem é a pessoa ainda, pelo que eu saiba, que é responsável por aquilo. Mas a criança encontrava-se. Está viva. Está viva. Está em cuidados intensivos muito sérios e ainda não temos notícia de nada, porque todos os dias acontece uma coisa. Bastou acontecer aquilo. Encontraram crianças angolanas na Namíbia, abandonadas na fronteira entre Angola e Namíbia. Quer dizer, todos os dias tem uma situação forte. Há um jornalista da TPA, muito bem conceituado, que fez e eu estava muito focado nessa situação, que abusou sexualmente de uma menor de idade. Para mano, aquilo é grave. Num sítio onde tinha um bar, meteram música alta enquanto aquele indivíduo acabava de tirar a virginidade da miúda. Epa, coisas altamente bárbaras que acontecem no nosso país, impensável, e é muita coisa, mas realmente, de facto, vou contactar a fonte, a nossa Mana Joyce, Josie Brown, vou contactar a nossa fonte e nós vamos ter já notícias sobre isso, porque veio 2 dilúvios grandes e nós ficamos assim muito preocupados. Mas vamos fazer isso. Obrigado, minha irmã, e bem-aja. Ok, muito obrigado, Mana Josi, por nos lembrares desse assunto que não colocamos na pauta, porque já tínhamos falado 2 dias atrás. Em todo caso, Mano Gica, muito obrigado a todos vocês. Bom repouso a todos e nos vemos amanhã aqui na mesa redonda do Bem-Aja. Até lá, um grande abraço a todos. Tchau, obrigado, mano.